Portugal e Espanha fustigados pela tempestade Leonardo, que já fez um morto em território nacional. Ucrânia e Rússia acordaram em Abu Dhabi a troca de 314 prisioneiros de guerra no segundo dia de negociações. O presidente da Câmara de Varsóvia reforçou a importância dos ucranianos continuarem a lutar e alertou para o perigo do sucesso de Putin. Pelo menos 24 mortos em Gaza após novos ataques israelitas. Foi um dos dias mais sangrentos desde que o cessar-fogo entrou em vigor. Altos dignitários começam a chegar a Milão. Cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno é na sexta-feira no estádio de San Siro. Espanha e Portugal foram novamente atingidos por condições meteorológicas severas causadas pela tempestade Leonardo, que assolou a Península Ibérica na quarta-feira. Em Portugal, um homem de 60 anos morreu depois de ter sido arrastado pela corrente na bacia do rio Guadiana. O carro onde seguia ficou submerso junto à barragem da Amoreira em Pias, no Alentejo, depois da vítima ter tentado atravessar uma estrada inundada. Na Andaluzia, em Espanha, cerca de 3.500 pessoas tiveram de ser retiradas de casa, com centenas de soldados a serem destacados para ajudar nos trabalhos de resgate. As escolas foram encerradas e os comboios cancelados em toda a região. A tempestade trouxe dificuldades adicionais a Portugal, já abalado pela depressão Christine da semana passada. A Proteção Civil registrou centenas de ocorrências durante as primeiras horas da manhã, principalmente inundações, quedas de árvores e alguns deslizamentos de terras. As zonas ribeirinhas são as que mais preocupam. Em Alcácer do Sal, as águas do Sado inundaram a baixa da cidade, que fechou escolas e outros serviços essenciais. Dezenas de pessoas foram resgatadas. A Ucrânia e a Rússia acordaram em Abu Dhabi, no segundo dia de negociações, a troca de 314 prisioneiros de guerra. O chefe do Conselho de Segurança de Kiev disse que as discussões estão em curso, com diálogos trilaterais e grupos de trabalho. Já o principal negociador russo informou que existiram avanços no processo, mas também culpou os países europeus por obstruírem as conversações. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia continuará a lutar até que a Ucrânia tome, segundo referiu, decisões relevantes. Isto numa altura em que Moscou continua a exigir o reconhecimento de Donetsk e Lugansk como território russo. Mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, argumentou que tomar posse do leste do país custaria a Moscou mais 800 mil vidas em 2 anos. A última transferência de prisioneiros entre os dois países ocorreu em outubro passado. Questionado sobre se a União Europeia deveria reabrir os canais de comunicação com o Kremlin, o presidente da Câmara de Varsóvia respondeu que o mais importante é que a voz do povo ucraniano seja ouvida. A ideia de restabelecer os contactos com Moscou é apoiada por alguns países, como França, Itália e a Áustria, para que Kiev não dependa exclusivamente da Casa Branca nas negociações em curso. Em entrevista ao programa Europe Today da Euronews, o autarca de Varsóvia disse que é fundamental que os europeus se envolvam e continuam a apoiar os ucranianos. We need to be helping the Ukrainians because they were actually fighting for our freedom and they were providing us security. They were giving us breathing space when it comes to rebuilding our security because the Russian threat is there. And if this war ends with Putin's success, then this is the gravest threat for the European security. O presidente da Câmara de Varsóvia apelou também aos europeus para que invistam mais na defesa. We are strengthening our eastern border. We are investing as much as we can. We are taking the responsibility ourselves, exactly as President Trump wanted. Now we need to convince other Europeans to do the same. Disse ainda que manter os americanos envolvidos nas negociações é, ao mesmo tempo, uma questão de segurança europeia. Os ataques de Israel a vários acampamentos na faixa de Gaza na quarta-feira mataram pelo menos 24 pessoas. Foi um dos dias mais sangrentos para os palestinianos do ex-enclave desde que o cessar-fogo entrou em vigor em outubro. As autoridades de saúde locais afirmam que entre as vítimas mortais estão 2 bebés, uma menina de 11 anos, um paramédico e várias mulheres. Israel sublinha que se tratou de uma resposta a tiros disparados pelo Hamas e que eliminou 3 líderes do grupo islamista.
O cessar-fogo tem sido várias vezes interrompido pelas investidas do Estado hebraico. Pelo menos 556 palestinianos, metade deles mulheres e crianças, foram mortos por Israel desde que a trégua foi iniciada. As Forças Armadas israelitas contam 4 soldados mortos pelo Hamas. Ainda assim, há partes do cessar-fogo que vão avançando. Na segunda-feira, Israel abriu a passagem fronteiriça de Rafah para os palestinianos no sul do ex-enclave, embora com tráfego limitado. Outras etapas-chave do processo parecem ter estagnado, como o envio de uma força de segurança internacional, o desarmamento do Hamas e a reconstrução do território. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão anunciou na quarta-feira à noite que o seu país vai realizar negociações nucleares com os Estados Unidos em Omã na sexta-feira. O anúncio foi feito horas depois de indícios de que as negociações previstas estavam a fracassar devido a mudanças no formato, local e temas a serem discutidos. Inicialmente, as negociações iam acontecer na Turquia entre as autoridades iranianas e o enviado especial norte-americano Steve Witkoff. Os Estados Unidos estavam a pressionar o Irão para que fossem discutidos temas além do seu programa nuclear, como os seus representantes regionais, mísseis balísticos e a forma como o regime trata os seus cidadãos. As autoridades árabes e turcas deveriam participar nessas negociações. Já Teherão queria focar as negociações no seu programa nuclear. A Casa Branca continua cética quanto ao sucesso das conversações, mas concordou em aceitar as mudanças por respeito aos seus aliados na região. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, expressou insatisfação e disse esperar que as negociações se expandam para outros tópicos. O presidente Donald Trump avisou o líder supremo do Irão de que a opção militar continua a ser considerada. O chanceler alemão Friedrich Merz iniciou em Riad, na Arábia Saudita, uma viagem pelo Golfo Pérsico. O objetivo da visita de 72 horas é estabelecer parcerias nos setores da energia e do armamento, à medida que a maior e mais rica economia da Europa procura reduzir a dependência dos Estados Unidos e da China. Merz é acompanhado por líderes empresariais com uma primeira paragem na capital saudita, onde esteve com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman na noite de quarta-feira. Os outros 2 destinos são o Qatar e os Emirados Árabes Unidos. A visita faz parte de uma cooperação diplomática mais ampla entre a Alemanha e os Estados do Golfo, abrangendo questões políticas, económicas e de segurança. Merz quer ver uma cooperação mais profunda nas indústrias da energia e das armas. A Alemanha tem agora uma posição menos restritiva no que toca à exportação de armamento. Encontra-se em curso uma investigação judicial sobre o naufrágio mortal ao largo da costa de Quíos que causou a morte de 15 migrantes. A polícia grega deteve um cidadão marroquino de 31 anos, identificado pelos passageiros afegãos do barco como um dos contrabandistas. O homem em custódia será apresentado ao magistrado responsável pela investigação, acusado de facilitar a entrada ilegal, desobediência e causar o naufrágio. Foi desencadeada uma operação de busca e salvamento de grande envergadura para localizar os desaparecidos, utilizando meios navais e aéreos da Guarda Costeira. Até ao encerramento da operação não houve registro de resultados positivos. Segundo o anúncio oficial da Guarda Costeira, a lancha que transportava os migrantes foi encontrada a navegar sem luzes. O operador não obedeceu aos sinais luminosos e sonoros, acelerou e colidiu com um barco patrulha, provocando o naufrágio e o afundamento da lancha. A Comissão Europeia afirma que está a acompanhar de perto o incidente e que está em contacto permanente com as autoridades gregas. Lamenta a morte de mais pessoas nas águas do Mediterrâneo. Every life lost at sea is a tragedy. At the hand of smugglers, too many people risk their lives and lose their lives. And this is exactly what we're working on to prevent. And this is also why our work with partner countries is so important. Um total de 22 feridos, incluindo 10 crianças, estão a ser tratados no hospital de Quíos. 3 deles permanecem na unidade de cuidados intensivos, mas a situação é estável. O Ministério dos Assuntos Marítimos ordenou um inquérito administrativo oficial sobre o incidente.
Bill Gates disse que se arrepende de cada minuto que passou com Jeffrey Epstein, o organizador de uma rede de tráfico sexual de menores que foi encontrado morto na prisão em 2019, enquanto enfrentava acusações. Gates negou as alegações contidas em rascunhos de e-mails não enviados divulgados pelas autoridades americanas na semana passada, defendendo que são falsos. Nos e-mails, Epstein escreveu que Gates precisava de drogas e de antibióticos após encontros com mulheres. O porta-voz de Gates disse que os rascunhos mostravam a frustração de Epstein por este não ter conseguido manter uma relação com um líder tecnológico. Melinda French Gates, ex-mulher de Bill Gates, afirmou numa entrevista que os documentos reavivaram memórias dolorosas do casamento. O casal divorciou-se em 2021, em parte devido aos laços de Gates com Epstein. Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, negou também ter feito qualquer viagem até às ilhas de Epstein. Representantes oficiais e altos dignitários chegaram a Milão para participar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, agendada para a noite de sexta-feira. O vice-presidente norte-americano J.D. Vance aterrou em Itália na quinta-feira. Os Estados Unidos também serão representados pelo secretário de Estado, Marco Rubio. 14 presidentes e 8 primeiros ministros estão confirmados até ao momento. São também aguardados alguns soberanos. A chama olímpica passará pela capital da Lombardia na quinta-feira, antes de chegar ao estádio de San Siro para a cerimónia de abertura.